Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuamos a nossa leitura, a nossa meditação aqui no capítulo 32 do livro de Números. Vem comigo. As tribos de Ruben e Gade eram proprietárias de grandes rebanhos. Observaram eles que as terras de Jazar e de Gileade eram muito favoráveis para a criação do gado. Por esse motivo foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da congregação israelita para argumentar. Atarote, Dibon, Jazar, Nin, Resbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para os rebanhos, e os teus servos são criadores de gado. E concluíram, portanto, se achamos graça aos teus olhos, que seja essa terra concedida em possessão aos teus servos como herança. Não nos faça atravessar o Jordão. Contudo, Moisés replicou aos líderes das tribos de Gade e de Ruben: Irmãos, irão os vossos irmãos à guerra e vocês permanecerão aqui? Por que desencorajais os filhos de Israel para que não passe a terra que o Senhor lhes deu? Assim procederam vossos pais quando os enviei de Cades Berneia para espiarem a terra. Subiram até o vale de Escol, examinaram a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha concedido. Então a ira do Senhor se inflamou naquele dia e o Senhor fez esse juramento. Esses homens que saíram do Egito da idade de 20 anos para cima jamais verão a terra que eu prometi com um juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não me seguiram de modo íntegro. Com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e o Quenezeu, e Josué, filho de Num, que obedeceram fielmente às ordens do Senhor com inteireza de coração. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que desapareceu por completo aquela geração que fez o que desagradou ao Senhor. Eis que vocês vos levantais em lugar dos vossos antepassados, como raça de pecadores, para aumentarem ainda mais o ardor da ira do Senhor contra o povo de Israel. Se vocês se apartarem do Senhor, ele aumentará ainda mais a vossa permanência no deserto e vocês causarão a ruína desse povo, de todo esse povo. Então se aproximaram de Moisés e lhe pediram: Desejamos construir nessas terras apriscos para o nosso gado e cidades para nossas mulheres e nossos filhos. Nós, entretanto, nos armaremos fortemente, estaremos prontos para ir à frente dos nossos patrícios israelitas, até que consigamos fazê-lo tomar posse da terra que lhes foi determinada. Não regressaremos às nossas casas enquanto cada um dos filhos de Israel não tiver tomado posse da sua herança, pois não possuiremos herança com eles do outro lado do Jordão, nem mais além, considerando que a nossa herança nos seja concedida no lado leste do Jordão. Então, condescendeu Moisés: Se de fato procederes conforme dizem, se saírem para a guerra diante do Senhor, e se todos aqueles dentre vocês que estão armados passarem o Jordão diante do Senhor, até que tenha expulsado todos os inimigos diante dele, quando a terra estiver submetida ao Senhor, então podereis retornar. Assim estareis desobrigados para com o Senhor e para com Israel, e essa terra será a vossa propriedade diante do Senhor. Porém, se não fizerdes como está prometendo, pecareis contra o Senhor e sabei que certamente não escapareis jamais do castigo dos vossos próprios pecados. Construí, pois, cidades para vossas famílias, currais para vossas ovelhas, vacas, com tudo aquilo que prometestes cumpriu. Então os homens de Gade e de Ruben afirmaram a Moisés: Teus servos foram aquilo que o meu Senhor ordenou. As nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todo o nosso gado permaneceram aqui na cidade de Gileade. Entretanto, os teus servos, aqueles que estão armados para a guerra, passarão diante do Senhor para combater, como disse o meu Senhor. Então Moisés deu ordens a seu respeito a Eleazar, o sacerdote, a Josué, filho de Num, e os chefes das casas patriarcais das tribos de Israel. Declarou-lhes Moisés: Se o filho de Gade, os filhos de Ruben, todos aqueles que estão armados, passarem convosco o Jordão para combater diante do Senhor, quando a terra estiver totalmente dominada, dar-lhe-eis em possessão a terra de Gileade. Contudo,
se não atravessarem armados o rio Jordão convosco. Então deverão receber a parte que lhes cabe junto de vós na terra de Canaã. Os filhos de Gade e de Ruben prometeram: o que o Senhor orientou a teus servos nós vamos fazer. Passaremos armados diante do Senhor a terra de Canaã, porém tu não concederás a posse da nossa herança deste lado do Jordão. Então Moisés deu as tribos de Gade e de Ruben e a metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. A tribo de Gade construiu Dibon, Atarote e Aroer. Atarote, Sofá, Jazar, Jogbeá, Bet-Ninra, Bet-Arã, como cidades fortificadas por muralhas, e ergueu apriscos para seus rebanhos. E a tribo de Ruben reedificou Esbom, Riale e Kiriataim, bem como Nebo e Baal-Meon, alterando seus nomes originais, assim como Sibma, e renomeou todas essas cidades. Os descendentes de Maqui, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que lá se encontravam. Então Moisés deu a Gileade aos maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, dominou as aldeias deles e as chamou de Avote-Jair, povoados de Jair. E Noba subjugou Quenate e as cidades circunvizinhas, e a chamou Noba, dando-lhe o próprio nome. Os pecados do povo de Israel foram a razão do atraso nas promessas de Deus para eles mesmos. Se por um lado os pecados têm consequências e podem atrasar o cumprimento das promessas, por outro lado Deus tem prazer em se apressar para cumprir na vida dos que confiam e se entregam a Ele. E nesse capítulo aqui se estabelecem duas tribos na Transjordânia. Do versículo 1 até o 33, nós vemos a resposta de Moisés ao pedido de Gade e de Ruben, né? A partir do 34 até o 38, nós vamos ver as cidades reconstruídas por Ruben e por Gade, que são... Desculpa. Voltando aqui atrás, dos versículos 6 até o versículo 30, até o versículo 14, Moisés mostra que as pessoas sem fé não conseguem perseverar e elas são uma péssima influência. Atraem para si e para os outros a ira de Deus. E essas pessoas fracassam e se esforçam para desencorajar os outros também. Depois, a partir aqui do 39 até o 42, o último versículo, a gente vê que Gileade é tomada pelos filhos e pelos netos de Manassés, o filho de José, né? Os versículos 15 até o 22 mostram que quem tem comunhão com Deus não age como independente, mas busca em tudo a orientação de Deus, ouve a repreensão e está sempre pronto para obedecer às ordens e às orientações de Deus. O versículo 23 diz assim: porém, se não fizerdes como estás prometendo, pecareis contra o Senhor e sabeis que certamente não escapareis do castigo. Isso não é uma ameaça, mas é uma advertência que alerta os que agem contrário às orientações dadas por Deus. Agir ao contrário das orientações de Deus é pecar contra Ele, invocando maldições para si e para quem está perto, né? Toda vez que nós agimos contrário às ordens, às orientações dadas por Deus aqui, nós invocamos
maldições para nós e para as pessoas que convivem com nós. Esses versos ensinam que para ter sucesso é preciso ter compromisso, honrar a palavra que sai da boca e se recusar a fazer qualquer coisa que possa prejudicar o nosso próximo. E esse é o segredo para ser bem-sucedido no trabalho do reino de Deus. Lutar com o povo, sempre cooperando, sempre pelo bem e pela vitória de todos os que que estão convivendo, né? De todos os irmãos, os que querem ser fiéis a Deus também. A gente percebe claramente aqui que a vitória ela acompanha a vida do povo de Deus e que o sucesso vem sempre das promessas de Deus. O sucesso e a vitória são sujeitos à obediência a Deus. E nós precisamos entender isso. Ninguém vai ter sucesso sem obedecer a Deus. Às vezes até parece que está tendo, né, vitória, que está tendo sucesso. Mas certamente, queridos, esse sucesso não é um sucesso para sempre. O verdadeiro sucesso vem de uma vida de fidelidade a Deus, de obediência a Deus. Qualquer contaminação com o mal, qualquer contaminação com o pecado pode interferir e transformar o sucesso em fracasso. Pela influência dos deuses pagãos, o nome das cidades conquistadas e reconstruídas foi mudado. Assim como um lar de cristão não pode ter nenhum vestígio da cultura mundana ou da cultura idólatra, né? O verdadeiro cristão sempre vai buscar o bem dos outros, se dedicando muito mais ao bem-estar de todos do que os próprios projetos particulares. Muitas vezes o verdadeiro cristão vai se anular, vai abrir mão dos seus projetos particulares pelo bem do próximo. O Filho de Deus tem uma outra natureza que não permite que a gente se acomode, né? Nada se compara ao prazer de ajudar o outro, nada. O cristão genuíno, ele não cobiça nada dos outros, ele não tenta ocupar o lugar de Deus, ele vive pelas preciosas promessas feitas por Deus. Porque ele sabe que, assim como foi com Israel, também vai ser com todos os que amam a Deus. Israel chegou à terra prometida. E os cristãos vão chegar no céu. Para isso, nós não podemos contaminar as nossas vestes, né? Precisamos lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro e não mais nos contaminar com o pecado. Um forte abraço para cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que tenha misericórdia de todos nós, que perdoe os nossos pecados e que faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém?